Hoje quero começar este sussurro com uma pergunta muito simples. Quando foi a última vez que sentiste que podias simplesmente descansar? Não dormir, não fugir de tudo, mas descansar por dentro. Talvez tenhas aprendido a viver sempre pronta para resolver, pronta para antecipar problemas, pronta para cuidar, ou mesmo pronta para evitar conflitos, pronta para corresponder. E talvez isso tenha acontecido durante muito tempo, que já nem te recordes como é viver sem estar constantemente em alerta. Há mulheres que acordam cansadas, não porque dormiram pouco, mas porque o corpo nunca chegou verdadeiramente a sentir que podia baixar a guarda. Mesmo nos dias tranquilos, há uma parte delas que continua à espera de que alguma coisa aconteça, como se o descanso fosse apenas um pequeno intervalo antes da próxima batalha. Se alguma coisa dentro de ti reconheceu estas palavras, eu quero que saibas uma coisa. Talvez o teu corpo não esteja a exagerar. Talvez apenas esteja a cumprir uma missão que aprendeu há muito tempo. Uma missão muito antiga. A missão de te manter segura. Se este é o teu primeiro sussurro do subconsciente que encontras, eu quero dar-te as boas-vindas. O meu nome é Manuela Flora, sou hipnoterapeuta clínica, regressiva e transpessoal. Acompanho mulheres que durante muitos anos aprenderam a sobreviver. Mulheres que se habituaram a ser fortes, disponíveis, responsáveis e incansáveis, mas que, em algum momento, começaram a perceber que sobreviver já não lhes basta. Querem viver. E eu acredito profundamente que a verdadeira transformação não acontece quando aprendemos mais uma técnica ou quando nos esforçamos para controlar tudo. Acontece quando o nosso subconsciente descobre, finalmente, que já existe segurança suficiente para viver de outra forma. E foi exatamente por isto que nasceram os sussurros do subconsciente. Um encontro semanal, um espaço de pausa, um lugar seguro para regressares a ti. E se sentires que este episódio faz sentido para ti, eu convido-te a subscreveres o canal e a ativares as notificações. Todas as segundas-feiras eu partilho um novo sussurro. E se conheceres uma mulher que vive permanentemente cansada, mesmo quando ninguém percebe, partilha também com ela este episódio. Nunca sabemos quando uma simples escuta pode ser o início de uma vida mais leve. E hoje eu quero convidar-te a imaginar uma armadura antiga, pesada, feita para proteger quem a veste. E quando foi criada, ela era necessária. Protegia dos impactos, das feridas, dos perigos e durante muito tempo cumpriu exatamente a sua função. Mas imagina agora alguém que nunca mais a retirou, que acorda com ela, que trabalha com ela, que ama com ela, que dorme com ela, que vive todos os dias com o peso de algo que um dia salvou a sua vida, mas que hoje já não distingue o perigo da tranquilidade. E talvez seja isso que muitas vezes acontece dentro de nós. As estratégias que um dia nos protegeram continuam presentes, mesmo quando a vida já mudou. Continuamos a antecipar, a controlar, a carregar tudo sozinhas, a manter o coração em vigilância. Não porque o presente seja perigoso, mas porque o corpo, ele ainda acredita que precisa de estar preparado para sobreviver. E se eu te dissesse que talvez tenha chegado o momento de experimentares uma forma diferente de viver? Não uma vida sem desafios,
mas uma vida onde já não precisas de carregar uma armadura todos os dias para te sentires segura. É precisamente sobre isto que vamos hoje conversar. Porque talvez a verdadeira força não esteja em resistir sempre. Talvez esteja em descobrir que já podes, finalmente, baixar a guarda. E talvez estejas a ouvir-me e a pensar: mas, Manuela, por que é que eu tenho tanta dificuldade em relaxar? Porque é que, mesmo quando está tudo bem, eu continuo à espera que alguma coisa aconteça? E esta é uma pergunta profundamente importante, porque durante muito tempo acreditamos que descansar era apenas uma decisão, que bastava querer, que bastava desligar. Mas para muitas pessoas, o corpo não funciona assim. Imagina uma casa onde o alarme disparou durante muito tempo, durante dias, durante meses, talvez até durante anos. Mesmo quando finalmente tudo fica em silêncio, o sistema continua atento. Qualquer pequeno ruído parece um novo perigo. Não porque exista realmente uma ameaça, mas porque o sistema aprendeu que estar atento aumentava as hipóteses de sobrevivência. O nosso corpo é muito semelhante. Ele aprende através das experiências, aprende através das emoções, aprende através daquilo que vivemos repetidamente. E quando passamos muito tempo a viver em ambientes onde foi necessário estar sempre alerta, o corpo guarda essa aprendizagem, sem pedir autorização, sem nos perguntar se ainda faz sentido. Talvez tenhas tido uma infância onde era preciso perceber o humor de todos antes de falar. Talvez até tenhas tido uma relação onde nunca sabias como o outro iria reagir. Ou talvez tenhas passado anos a cuidar de toda a gente, esquecendo-te de ti. Talvez tenhas tido uma sucessão de perdas, ou simplesmente muitos anos a acreditar que descansar era um luxo que não podias ter. E não importa qual foi a tua história, o que importa é compreender que o teu corpo, ele foi aprendendo, e aquilo que ele foi aprendendo passou a parecer normal. Por isso, tantas mulheres dizem-me: eu nem sei estar parada. Quando finalmente tenho tempo, eu começo logo a pensar no que falta para fazer. Sinto culpa quando descanso. Parece que preciso de estar sempre a antecipar tudo. E sabes o que eu lhe respondo quase sempre? Talvez isso não seja a tua personalidade. Talvez seja apenas um corpo que passou demasiado tempo a acreditar que relaxar era perigoso. E há uma frase que eu gosto muito de repetir nas minhas sessões, porque ela muda completamente a forma como nos olhamos. O corpo nunca está contra nós. O corpo está sempre a tentar proteger a vida. Mesmo quando ele utiliza estratégias que hoje já nos cansam. Pensa aí por um instante. Quantas vezes o teu corpo acelerou o coração? Não para te castigar, mas porque ele acreditou que precisava de te preparar. Quantas vezes ele te manteve desperta? E não porque ele quisesse roubar-te o descanso, mas porque talvez ele confundiu vigilância com segurança. Quantas vezes ele te levou a controlar tudo? Porque talvez, algures na tua história, controlar significou sobreviver. E quando nós compreendemos isto, alguma coisa muda. Deixamos de lutar contra o corpo, começamos antes a escutá-lo, porque começamos a perceber que ele não é o inimigo. Na verdade,
ele é um aliado que ainda não recebeu a notícia de que a vida mudou. Na psicologia transpessoal dizemos muitas vezes que a consciência cria espaço. E quando criamos espaço, deixamos de reagir automaticamente. Passamos a responder com presença. É como se entre aquilo que acontece e a forma como respondemos surgisse pela primeira vez uma pausa. E é nessa pausa que nasce a liberdade. Talvez não precises de ensinar o teu corpo a ser forte. Ele já foi forte durante muito tempo. Talvez aquilo que ele mais precise de aprender agora seja que já pode sentir-se seguro. E é precisamente essa experiência que eu gostava de te oferecer hoje aqui. Não vamos pedir ao teu corpo que deixe de se proteger. Isso até seria algo injusto. Vamos apenas convidá-lo a descobrir que existe uma nova possibilidade. A possibilidade de continuar protegido sem precisar de viver permanentemente em alerta. E deixa agora que gentilmente os teus olhos se fechem, se sentires que faz sentido. E respira lentamente. E imagina que pela primeira vez em muito tempo, o teu corpo recebe agora permissão para pousar o peso que carregou durante tantos anos. Isso mesmo, muito bem. Respira fundo e agora permite apenas oferecer-te estes minutos, sem pressa, sem exigência, apenas contigo. Respira profundamente. Sente o ar a entrar. Sente o ar a sair. Isso mesmo. Muito bem. Mais uma vez. Inspira e expira lentamente. Como se cada expiração dissesse ao teu corpo: por agora está tudo bem. E imagina agora que estás a caminhar muito devagar. E ainda é cedo, o sol acabou de nascer, o ar é fresco, existe um silêncio tranquilo à tua volta. Há um vale amplo, coberto de erva, algumas árvores, até um pequeno riacho ao longe. E, curiosamente, não existe qualquer sinal de perigo. E mesmo assim, reparas que os teus passos são pesados, muito pesados. E olhas para baixo e percebes porquê. Estás a usar uma armadura antiga, feita de metal, muito resistente, talvez até bonita, mas extremamente pesada. E observa essa armadura,
Repara nas marcas que o tempo deixou, nos riscos, nas pequenas amolgadelas. E cada marca conta uma história. Cada uma lembra um momento em que precisaste ser forte, em que precisaste de resistir, em que acreditaste que não podias baixar a guarda. E sabes uma coisa muito bonita? Essa armadura, ela nunca foi um erro. Ela protegeu-te. Ela ajudou-te a continuar. Permitiu-te atravessar momentos difíceis. Talvez sem ela não tivesses conseguido chegar até aqui. E agora continua a caminhar. E ao longe encontras um lago. A água está completamente serena, como um espelho, e aproximas-te gentilmente e sentas-te junto à margem, e pela primeira vez não tens de ir a correr para lado nenhum, não tens de resolver nada, apenas estás. Olha para o reflexo na água e reparas como a armadura ocupa quase toda a imagem. E ela foi tão importante durante tanto tempo que quase te esquecestes de como é sentir o teu próprio corpo sem esse peso. E respira profundamente e pergunta ao teu coração que parte desta armadura já cumpriu a sua missão. E não procures uma resposta. Permite apenas que ela surja. Talvez venha uma imagem, talvez uma emoção, ou mesmo talvez apenas uma certeza tranquila. E agora leva lentamente a tua atenção para os ombros e imagina que desapertas apenas uma das peças da armadura, não toda, apenas uma, aquela que hoje já não precisas de carregar. Talvez represente a necessidade de controlares tudo, talvez a obrigação de seres sempre forte, ou mesmo talvez a culpa, ou até talvez a exigência constante. Não importa qual seja, o teu subconsciente saberá. Com muito cuidado, retira essa peça e coloca-a delicadamente ao teu lado e observa o que acontece. Talvez sintas mais espaço para respirar, talvez apenas um pouco mais de leveza, ou mesmo talvez ainda nada. Está tudo bem. O importante não é a intensidade da experiência, é a permissão. E agora gentilmente leva a mão ao teu peito, sente a tua respiração e repara numa coisa: mesmo sem essa peça da armadura, continuas aqui, continuas segura, continuas inteira.
e olha novamente para o lago. O teu reflexo mudou, não porque tenhas deixado de ser forte, mas porque já não precisas de carregar todo o peso para provar essa força. E aproxima lentamente uma das mãos da água. Toca-lhe. Sente. É fresca, tranquila. E à medida que os círculos se espalham pela superfície da água, parece que algo dentro de ti também começa a abrandar. Como se o teu corpo recebesse uma mensagem que há muito esperava ouvir. Já podes descansar um pouco. E permite que estas palavras ecoem dentro de ti. Já podes descansar um pouco. Não significam desistir. Não significam deixar de cuidar. Não significam ignorar a vida. Significam apenas que já não precisas de viver todos os dias como se estivesses numa batalha. E antes de te levantares, olha para a peça da armadura que ficou junto ao lago. Não a rejeites, não a abandones com raiva. Agradece-lhe, porque ela fez aquilo que ela sabia fazer, protegeu-te. E podes até dizer-lhe em silêncio: obrigada por me teres ajudado a chegar até aqui. E quando eu voltar a precisar de ti, saberei que existes, mas hoje eu escolho caminhar um pouco mais leve. E levanta-te lentamente, respira profundamente e recomeça o caminho. E curiosamente, não caminhas mais depressa. Caminhas apenas com menos peso. E sente novamente o teu corpo, o apoio dos teus pés, a tua respiração, as tuas mãos. E muito devagar, começa gentilmente a regressar ao momento presente, levando contigo esta imagem, porque talvez a verdadeira segurança não seja nunca usar armadura. Talvez seja saber que hoje podes escolher quando precisas dela e quando já podes caminhar apenas sendo tu. E antes de terminarmos, eu quero convidar-te a permanecer apenas mais alguns instantes neste silêncio. Talvez hoje tenhas percebido uma coisa muito importante. O teu corpo nunca esteve contra ti. Ele nunca quis complicar a tua vida. Ele nunca quis roubar-te a paz. Ele fez exatamente aquilo para que foi criado: proteger-te. E Ele ajudou-te a chegar até aqui. Mas existe uma diferença muito importante entre sobreviver e viver. Sobreviver significa estar sempre preparada para o perigo.
E viver significa começar, pouco a pouco, a acreditar que também existem lugares seguros, momentos seguros, relações seguras e, sobretudo, que podes tornar-te um lugar seguro para ti mesma. E talvez esta seja uma das maiores aprendizagens desta caminhada. A verdadeira segurança não nasce porque tudo à tua volta está controlado. A verdadeira segurança nasce quando o teu corpo deixa de acreditar que precisa de enfrentar o mundo sozinho. E sabes, isso não acontece de um dia para o outro. Acontece em pequenos gestos, quando escolhes respirar antes de reagir, quando deixas de carregar tudo sozinha, quando permites também que alguém cuide de ti, quando descansas sem sentir que tens de justificar esse descanso, ou mesmo quando escolhes acreditar que nem tudo depende de ti. É assim que o sistema nervoso aprende uma nova forma de viver, não através da força, mas através da repetição de experiências de segurança. Por isso, se nos próximos dias perceberes que voltaste a entrar em alerta, não te julgues. Não significa que falhastes. Significa apenas que o teu corpo está a recorrer a uma estratégia que o ajudou durante muito tempo. Então sorri para ele, respira e lembra-lhe com delicadeza: obrigada por me quereres proteger, mas hoje já posso escolher de outra forma. E antes de nos despedirmos, eu quero deixar-te uma pequena semente. Durante esta semana, sempre que sentires o teu corpo a acelerar, sempre que deres por ti a antecipar problemas ou mesmo a quereres controlar tudo, não tentes mudar imediatamente. Faz apenas uma pausa. Leva uma mão ao teu coração e respira profundamente. E pergunta: neste momento, estou realmente em perigo? Ou o meu corpo está apenas a recordar uma antiga forma de me proteger? Não procures responder depressa. Deixa que seja o teu corpo a descobrir, pouco a pouco, que existe uma nova possibilidade. Porque a segurança não se explica. A segurança experimenta-se. E se este sussurro encontrou alguma coisa dentro de ti, eu gostava muito de te ler. Conta-me nos comentários o que sentes que tens carregado durante demasiado tempo e que talvez já possas começar a pousar. E não precisas de me escrever muito. Às vezes, uma única palavra é suficiente. Porque quando uma mulher encontra coragem para nomear o peso que transporta, ela já começou, de alguma forma, a aliviar esse peso. E se conheces alguém que vive constantemente cansada, sempre pronta para resolver tudo, sempre em alerta, partilha também este episódio com ela. Talvez ela nunca tenha percebido que esse cansaço não é falta de força. É, muitas vezes, excesso de proteção. E se sentires que chegou o momento de ensinar o teu corpo a viver com mais segurança, eu quero que saibas que não tens de fazer este caminho sozinha. No meu trabalho em hipnoterapia clínica, regressiva e transpessoal, eu acompanho mulheres que desejam compreender os seus padrões, regular o seu sistema nervoso, transformar crenças antigas e construir uma segurança interna que já não dependa do medo ou mesmo do controlo. E muito importante, não trabalhamos para eliminar aquilo que um dia te protegeu.
Trabalhamos para que possas descobrir, com gentileza, que hoje existem novas formas de viver e cada processo respeita o teu ritmo, porque o subconsciente ele não muda através da pressão, ele muda quando se sente suficientemente seguro para experimentar uma realidade diferente. Obrigada. Obrigada por me teres permitido caminhar contigo mais uma vez. E obrigada por confiares neste espaço, por parares, por escutares e, sobretudo, por dares ao teu corpo a oportunidade de ser ouvido, em vez de apenas exigido. Na próxima semana chegamos ao último sussurro desta série especial de agosto. Durante este mês olhamos para os teus padrões, para as tuas crenças, para a tua essência e hoje começastes a pousar a armadura. E agora fica apenas uma pergunta. Se já não precisas de viver em modo de sobrevivência, onde queres verdadeiramente habitar? E é sobre esse lugar, interior e exterior, que vamos conversar no próximo e último sussurro desta série de agosto. Até lá, não tenhas pressa. A leveza, ela não chega porque empurramos a vida. Ela chega quando deixamos de carregar pesos que já não precisamos de transportar. Cuida de ti, com gentileza, com presença. E lembra-te, a tua força nunca esteve na armadura. A tua força sempre esteve na mulher que continuou a caminhar, mesmo quando vestia a armadura. Até ao próximo sussurro. Permite descobrir que a verdadeira coragem talvez não seja continuar a resistir, mas talvez seja confiar que já podes viver sem estar sempre em alerta.